Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para mais uma aula sobre metabolismo e agora a gente vai transicionar a gente vai sair do metabolismo energético, né? E vai começar a trabalhar com o metabolismo de controle e construção, tá? Até agora a gente estava falando de transformações de energia, a gente falou de algumas coisas de física e tal, e agora a gente vai falar basicamente sobre fluxo de informação dentro da célula, tá? Então, desde onde essa informação ela está guardada, como ela está guardada, como se garante que ela se mantenha durante as divisões celulares e durante o processo de reprodução, e como que essa informação sai do DNA, de onde ela está guardada, para realizar trabalho no citoplasma na forma de proteínas, porque quem realiza trabalho são as enzimas e as proteínas, né? Então, para isso a gente precisa relembrar algumas coisas. A gente vai relembrar o que são cromossomos, o que é o DNA, o que é o RNA e como que ocorre o fluxo de informações na célula. Vocês já viram isso tudo ano passado, durante a disciplina de CN1 lá no final do ano, então não faz tanto tempo assim, tá? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é qual que é a função, por exemplo, do DNA. O que é o DNA e qual que é a função do DNA? O DNA é uma molécula, ela é uma molécula composta por unidades, então subunidades, ela é um polímero de subunidades. Essas subunidades são chamadas de nucleotídeos e compõem uma base nitrogenada, um açúcar, que é uma pentose, e um fosfato. No DNA, essas subunidades estão sempre orientadas num sentido, é uma dupla hélice, tá? Então, enquanto uma cadeia sobe, outra cadeia desce, a gente tem uma cadeia que vai do 3' para o 5' de baixo para cima, e uma que vai do 3' para o 5' de cima para baixo. Então, elas são antiparalelas, tá? E a ligação entre as duas cadeias se mantém estável através das pontes de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, elas não são ligações tão fortes quanto as ligações covalentes que unem as moléculas. Elas podem ser quebradas, por exemplo, com o aumento de temperatura, é mais fácil de quebrá-las, tá? Mas elas conseguem manter essa estrutura estável. Então, quando o DNA foi descrito, e a gente trabalhou isso no passado, ele foi descrito com esse modelo de escada, em que você tem o corrimão formado por ligações fosfodiéster entre fosfatos e pentoses, aqui, e os degraus da escadas formado pelas ligações de hidrogênio entre os dois nucleotídeos. E a gente tem a regra de Chagraft, que é o T, né? A timina se liga sempre com a adenina e a citosina se liga sempre com a guanina. Isso no DNA, tá? Que no RNA é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar só de DNA, ok? Bom, e como é que ocorre então o processo de polimerização de uma nova fita? A polimerização de uma nova fita, ela é sempre formada a partir do pareamento de uma fita molde com uma fita nova. A gente viu isso ano passado, existem vários experimentos que chegaram a essas conclusões, a gente trabalhou esses experimentos ano passado, tá? Então, você tem sempre a formação de uma fita nova a partir da formação de uma fita, molde, tá? A fita que já existia. E para ocorrer essa reação de polimerização, a célula usa um nucleotídeo com 3 fosfatos, 2 desses fosfatos são quebrados, essa energia liberada aqui é usada para realizar a ligação fosfodiéster com o fosfato da cadeia anterior, tá bom? Sempre pareando, então, a sequência da fita molde com uma nova sequência de nucleotídeos, nesse caso aqui um A com um T. E aqui nesse C vai entrar um G, tá? E onde fica o DNA? Nas células dos eucariotos, o DNA fica dentro do núcleo. E o núcleo, ele é envolvido por um envelope nuclear, tá? O núcleo vai conter toda a informação genética armazenada na célula, todo o DNA da célula nos eucariotos. O envelope nuclear é uma membrana dupla, ela tem uma estrutura diferente, ela tem complexos de poro que vão
funcionar como portarias, elas vão definir o que entra e o que sai de dentro do núcleo, permite que algumas proteínas entrem, outras proteínas saiam, permite que entre RNA, permite que saia RNA mensageiro, tá? Dentro do núcleo, o material está organizado em cromossomos, que no caso dos eucariotos são lineares, então são fitas abertas de DNA, né, fitas compridas, dupla hélice, tá? E nas pontas de cada um dos cromossomos a gente tem sequências repetidas de adenina, tá? Bom, cada cromossomo então vai ser uma fita de DNA longa, toda enroladinha em proteínas. Quem são essas proteínas? São as histonas. E a gente chama de cromatina todo esse conjunto de DNA mais proteínas. Então, olha aqui a cara do núcleo. Então, o núcleo está aqui, a gente tem envelope nuclear. O envelope nuclear é uma membrana dupla que apresenta esses complexos de poro. Olha eles aqui, a estrutura deles numa microscopia eletrônica, tá? Esses complexos de poro, eles permitem a passagem de substâncias grandes, né, de grandes proteínas, por exemplo, ou de subunidades de ribossomos, de RNA mensageiro para fora, de RNA ribossomal para dentro, tá? E das proteínas que vão fazer toda essa parte de replicação do DNA e de transcrição também. O DNA, então, ele vai estar... os ribossomos são produzidos dentro, são montados dentro do núcleo, tá, gente? As proteínas saem do citoplasma e entram dentro do núcleo através desses poros. O RNA é transcrito direto aqui, isso já monta, esse é montado dentro do núcleo e saem as subunidades. Elas saem separadas, mas elas saem pelos complexos de poros também. E o nucleolo, então, é essa região dentro do núcleo que transcreve e monta as subunidades de cromossomo, tá? A membrana nuclear, ela é contínua com o retículo endoplasmático rugoso, ó, aqui a gente tem um desenho mostrando, tá? Então, a membrana externa do núcleo, ela é contínua com o retículo endoplasmático rugoso, ok? Como é que se dá, então, a organização da cromatina nos eucariotos? Então, você tem uma fita longa de DNA que está enrolado nessas proteínas que são histonas. As histonas estão sempre nesse conjunto de 8 histonas. E elas têm caudas. E as caudas estão sempre para fora. Então, a cabeça da histona fica voltada para dentro, as caudas para fora. E elas não estão em toda a molécula. Elas estão em pontos definidos de cada uma dessas moléculas, tá? A região que está em volta por histonas é uma região que está enroladinha, e entre as histonas a gente tem um espaço que não está enroladinho, tá? Um espaço que está aberto, livre para fazer transcrição. Durante o processo de intérfase, os cromossomos estão assim. Durante o processo de divisão celular, ocorre a condensação, tá? Então, vão se formando fibras progressivamente cada vez mais grossas, tá? Até que o cromossomo fique completamente condensado e você consiga observar essa estrutura aqui. Durante a intérfase, parte do cromossomo vai ficar um pouquinho mais condensada. Essas regiões geralmente estão nos centrosomos, que são essas regiões do cromossomo que são bem mais condensadas e que ligam as cromátides irmãs quando elas estão duplicadas, tá? E partes vão estar descondensadas. A transcrição só pode ocorrer nas regiões descondensadas, tá bom? Em bactéria, a gente já tem um DNA com uma estrutura bem diferente. É um DNA circular, que não tem histonas e está solto no citoplasma, tá? Então, não existe condensação em DNA de bactéria. Em arqueia, ó, a gente tem tanto arqueias que não apresentam histonas, então o DNA delas está completamente solto, como das bactérias, quanto arqueias que apresentam histonas, tá? Lembrando que isso é uma das características que torna as arqueias mais próximas dos eucariotos do que das bactérias. Bom, uma outra coisa importante sobre a organização do material genético é que, além dele estar organizado em cromossomos e cada cromossomo tem a sua sequência específica de genes,
eles estão organizados de uma forma específica durante a intérfase também. Então, durante a divisão celular, eles estão super condensadinhos assim. Então, se você estourar uma célula, você consegue ver isto aqui. E neste caso dessa imagem, eles coraram cada cromossomo com uma cor diferente. Aí você usa anticorpos ligados a fluoróforos, né, que são moléculas que produzem luz quando excitadas. E cada um tem, então, a sua sequência interna de genes, né, que vai dizer quais características são determinadas em cada uma das suas posições internas. Tem uma estrutura específica com o centrosomo, né? O centrosomo pode estar no meio, pode estar mais na ponta. Mas eles também, durante a intérfase, quando eles estão descondensados, eles também têm uma estrutura. Tá? Então, o material genético, ele não está solto, nadando, boiando dentro do núcleo. Muito pelo contrário, ele está muito bem organizado. Quem que garante essa organização? As histonas e as outras proteínas associadas ao DNA. Tá? E essa organização, ela vai ser específica de cada tipo de célula. A gente vai trabalhar isso mais pra frente quando a gente vai trabalhando regulação gênica. Eles podem formar, então cada uma dessas regiões coloridas aqui corresponde a um cromossomo que está ali condensado durante a divisão celular, tá? E essa posição ela não muda. Isso por quê? Porque o arranjo dos genes dentro do núcleo, ele é importante para permitir que ocorra a transcrição e, portanto, depois a tradução e a presença das proteínas no citoplasma, tá? Bom, dito tudo isso, como é que ocorre o processo de replicação ou duplicação do DNA? Porque quando uma célula vai crescer, quando ela vai se dividir, antes de se dividir, vocês viram meiose e mitose ano passado? Antes de se dividir, ela precisa se replicar. E foi só isso que a gente falou ano passado. Então, agora a gente vai olhar para esse processo de replicação, quais são as proteínas envolvidas, como que ocorre o processo de revisão desse DNA, como que ocorrem as mutações, tá? Para isso, eu deixei um vídeo para vocês lá no Moodle, e caso vocês ainda não tenham assistido o vídeo, eu peço que vocês parem esse vídeo, vão lá assistir o outro vídeo primeiro, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, mas ele tá lá no Moodle também. E depois voltem para continuar assistindo aqui, para vocês terem uma ideia da animação, tá? O que vai acontecer? O modelo de replicação que a gente conhece é um modelo baseado em bactérias, tá? Em bactérias, a gente tem um DNA circular inteirinho e existe um lugar chamado origem de replicação. É o ponto onde esse DNA começa a se abrir para se duplicar, tá? Então, essa é essa visão geral aqui. O que vai acontecer aqui, ó? Então, você tem um ponto de origem de replicação na molécula, que é uma molécula circular, portanto, ela não tem nem início nem fim, né? A partir daqui, você vai começar a formar uma coisa que é chamada forquilha de replicação, que é quando esse DNA se abre e você tem aqui a inserção das proteínas que vão manter esse DNA aberto e daquelas que vão começar a fazer a síntese da nova cadeia. Então, vai rolar uma síntese aqui e uma síntese aqui de forma contínua, tá? Entretanto, o outro lado também é sintetizado ao mesmo tempo. Só que esse lado ele precisa ser sintetizado aos poucos. Isso por quê, gente? Porque o DNA ele tem uma sequência de polimerização. Então, quando vocês olham aqui, ó, eu tô sempre adicionando novos nucleotídeos na extremidade 3' Eu não consigo adicionar novos nucleotídeos na extremidade 5', tá? Então, aqui eu não vou conseguir adicionar novos nucleotídeos. Eu vou adicionar aqui e aqui, conforme eu for abrindo. Então, aqui vai adicionando na 3' e aqui na 3', tá? Por quê? Por causa da direção da molécula e por causa das reações na estrutura das ligações fosfodiéster, tá? Então, o único local que está disponível para fazer a introdução de um novo nucleotídeo é aqui, esse carbono 3 desta molécula de pentose. Então, o que vai acontecer, ó? Aonde a replicação é contínua, junta-se aqui uma DNA polimerase, que é chamada DNA polimerase 3. Ela vai precisar de um primer, que é um inicializador, a gente fala. É uma estrutura inicial
de alguns poucos nucleotídeos feita de RNA. Então, você tem aqui, por um momento muito curto da vida da célula, um híbrido entre RNA em vermelho e DNA em azul, tá? Depois que se inicia aqui, ó, o híbrido. Depois que se inicia isso aqui, a DNA polimerase se liga aqui, tá? E no caso da fita contínua, ela vai embora até o final. Ligou aqui na origem de replicação, ela vai bonitinha até o final, tá? No caso da fita descontínua, a DNA polimerase vai fazer isso em pedaços. Então, a gente tem uma enzima aqui que chama helicase. A helicase, ela vai desenrolando e vai abrindo a fita de DNA aqui. Outras proteínas são anexadas aqui, que são proteínas que estabilizam essa fita, que por enquanto tá como uma fita única. Então, ela não é estável, o DNA não é estável como fita simples, tá? Em temperatura ambiente. Então, você precisa dessas proteínas para estabilizar. E conforme isso vai se estabilizando, a primase, que é a enzima responsável por produzir este primer, ou inicializador, primer do inglês, tá, gente? Ela vem e ela faz uma cópia dessa informação aqui em RNA, tá? Poucos nucleotídeos de RNA. Depois desse início, a DNA polimerase 3 consegue se ligar aqui e começa a replicar essa fita. Ela vai replicar, não é tão curtinho assim não, ela vai replicar por um tempo até ela encontrar o próximo primer de RNA, nesse caso da fita descontínua, tá? Quando ela encontrar esse próximo primer de RNA, ela se separa. Ela não consegue continuar, ela para aqui, se separa. Aí a gente tem a DNA polimerase 1, que ela é responsável por chegar aqui, onde tem essa região de híbrido entre DNA e RNA, e substituir o RNA por nucleotídeos de DNA, tá? Substitui aqui. Depois que ela substituiu, fica um buraquinho. Ela substituiu, vai ficar uma separação. Então, esse pedaço da fita aqui não está ligado a esse pedaço da fita aqui. Quem vai fazer esse processo é a DNA ligase, tá? A DNA ligase vem e faz esse processo, finaliza esse processo. Finalizou esse processo? A fita descontínua está pronta até aqui. E esse processo vai migrando cada vez mais para frente da molécula, né? Esse complexo de replicação vai migrando cada vez mais para frente da molécula e abrindo a molécula como se fosse um zíper. De um lado, a replicação é contínua, houve apenas um primer aqui, a DNA polimerase 1 já foi lá, já trocou o primer, a ligase já foi lá, já ligou e segue o barco. Do outro lado, você tem esses pedacinhos, que são chamados de fragmentos de Okazaki, são fragmentos de DNA que estão sendo duplicados. Lembrando que a partir da origem de replicação, sempre você vai ter um lado em que a síntese é contínua, aqui e aqui, e um lado que a síntese é descontínua, tá? Conforme isso vai abrindo, e vai abrindo dos dois lados, e vai dar a volta na molécula inteira, lembrando que isso é uma bactéria, tá? Até terminar a replicação completa. Terminou a replicação completa, fecha, né, a ligase liga lá no final as cadeias de DNA e você vai ter 2 cromossomos circulares prontos. E a bactéria está pronta para o processo de fissão nuclear, na fissão binária, tá? Então, aí, esses cromossomos vão migrar cada um para um extremo diferente da célula, a célula vai se alongar e ela vai separar no meio as membranas e as paredes celulares. O processo em eucariotos é similar, embora tenha uma série de outras enzimas e proteínas envolvidas, e a gente não vai trabalhar porque é um pouco mais complexo, tá bom? Então, olhando aqui, uma outra forma de ver isso aqui, então você tem a helicase, existem essas proteínas que vocês vão ver na animação lá, que elas atuam como que grampos, segurando tudo no lugar. As DNA polimerases aqui, ó, essa é a fita contínua, também aparece como fita líder, e essa é a fita descontínua, ao lado de cá é descontínua. Então, sempre a replicação ocorre no sentido 5' 3', porque novos nucleotídeos vão sendo adicionados sempre no 3', tá? Então, qual que vai ser a fita contínua? A fita que está no sentido 5' para o 3'. Aqui, de novo,
A fita que está no sentido 3' para 5', ela vai ser feita como? De forma descontínua. Porque eu preciso sempre incluir nucleotídeos na extremidade 3', não consigo incluir na outra, tá? Então, aqui as proteínas que mantêm o DNA fita simples, aberto, a primase, a DNA polimerase 3 e aqui a DNA polimerase 1. A DNA polimerase 1, ela tem uma outra função muito interessante, que é a função de fazer correções caso ocorra algum erro nesse processo. Então, a DNA polimerase 1, ela faz parte do sistema de reparo. Então, digamos que você está fazendo o processo de aplicação e aqui ocorreu uma troca, tá? Em vez de colocar um A para parear com T, foi colocado um C, por exemplo, ou outro T. Então, não está ocorrendo, as pontos de hidrogênio não estão se formando. O que vai acontecer? Vem uma nuclease, primeiro. Essa nuclease, ela vai quebrar a região danificada, removê-la, e aí você tem a síntese do reparo sendo feita pela DNA polimerase, tá? E no final, a ligase vem e faz a ligação final, você tem o problema resolvido. O único problema é que esse sistema, ele funciona muito bem, mas ele comete erros. Então, às vezes, ele pode, em vez de fazer o reparo na fita nova, fazer o reparo na fita molde, tá? Quando ele faz o reparo na fita molde, você tem o processo de mutação. Então, você tem uma troca aqui de uma sequência por outra sequência. A gente vai trabalhar a mutação melhor, ver todos os tipos de mutação, entender quais são as diferenças, o que acontece ano que vem, quando vocês estiverem no 4º ano trabalhando genética, tá bom? Então, por hoje, era só isso. Não esqueçam de assistir a animação. Assistam quantas vezes vocês precisarem. Assistam quantas vezes vocês precisarem a explicação, tá? Em seguida, vocês devem fazer os exercícios que eu vou disponibilizar no Moodle. E a gente pode fazer um momento para tirar dúvidas mais para frente. Anotem todas as dúvidas de vocês ou deixem comentários no fórum do Moodle, no fórum do Swap ou aqui mesmo no vídeo do YouTube. Até mais!